Prezados irmãos, saudamos a todos com a graça e a paz do Senhor. Chegamos à lição de número 8 de nosso estudo. É um curso que estamos fazendo na Escola Bíblica Dominical e o tema do curso é o poder e o ministério da oração. O relacionamento do cristão com Deus. O relacionamento do cristão com Deus. Esse é o tema, do nosso curso. Chegando, portanto, à lição de número 8, que trata da oração sacerdotal de Jesus. Vamos tirar aqui proveito dessa oração sacerdotal que está em João capítulo 17. Aí no texto da lição, impresso, não estão todos os versículos que nós vamos considerar, porque a própria lição leva para outros textos que não estão aqui impressos. Portanto, nós vamos usar então o texto mesmo da Bíblia, do Evangelho de João, capítulo 17. A oração sacerdotal de Jesus, o que é isso? Pois bem, o que faz o sacerdote? O sacerdote, ele intercede a Deus pelo povo. Esse é o trabalho sacerdotal, de intercessão. Intercede pelo povo. O profeta, ele traz Deus ao povo. Mas o sacerdote leva o povo a Deus. E, portanto, Jesus está fazendo uma oração em que ele procura interceder pelos seus discípulos, por todos os cristãos em todos os tempos. Então, por isto é chamada de oração sacerdotal. Muito estudada, muito pregada, enfim. Porque é uma oração de Jesus muito importante. Tudo de Jesus é importante, Mas estamos falando assim aqui do valor extraordinário que tem esta oração sacerdotal. O texto áureo está em Lucas 6,12. O que diz o texto áureo? E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Esse era o exemplo de Jesus, da vida de Jesus. Orava muito. Diz aqui que passou a noite em oração a Deus. Então, esse é o texto áureo. Jesus era de oração, mesmo sendo filho de Deus, mas estava aqui na terra, vivendo como ser humano normal, como os demais seres humanos. E Jesus, então, orava com intensidade, demonstrando isso para nós também, que se ele orava assim, com tanta intensidade, orou e viveu orando, nós também precisamos ter uma vida de oração intensa. Existe uma verdade prática nessa lição, que a vida de oração de Jesus é um exemplo para todo crente que deseja cultivar um relacionamento íntimo com o Pai e agradá-lo em tudo. Mais uma vez, isso aqui é o que nós já havíamos dito anteriormente, ressaltando essa verdade prática. Pois bem, na lição foi estudado, foi considerado o seguinte: Jesus ora ao Pai. Está em Mateus 11, 25 a 26. A oração modelo de Jesus, em Mateus 6, de 9 a 13, que é a conhecida oração do Pai Nosso, que nós temos falado muito aqui sobre a oração do Pai Nosso, que é também chamada oração dominical, não porque é de domingo, mas porque o Senhor, em latim, é Dominus. E também Jesus ia ao templo e à sinagoga para orar. Isso nós encontramos em Mateus 21 e também em Lucas 4:16, Mateus 21:13. E Jesus orou com lágrimas em seu sofrimento. Em Hebreus 5:7 fala disso,
que também Jesus orou para escolher os seus discípulos. E Jesus orou em favor de Pedro, lá em Lucas 22, 31 a 32, quando Jesus disse: eu roguei por ti, para que a tua fé não falte. É assim, mostrando essa introdução aqui, né? Como Jesus orava e orou e nos ensinou a orar. Bom, pois bem, então vamos ver. A oração sacerdotal de Jesus, em João 17, expressa os sentimentos, pensamentos e vontades mais íntimas do Mestre em relação aos seus discípulos. Então, Jesus, com esta oração sacerdotal, estava demonstrando esse interesse, essa preocupação com seus discípulos, que naquele tempo eram eles. Mas e agora? Somos nós. Nós somos os seus discípulos. Pois bem, primeiro ponto a destacar nesta lição é a oração por uma vida de comunhão com o Pai. Nós devemos praticar aquilo que Jesus praticava e orar para ter uma comunhão com o Pai. Nós já vimos aqui que oração é comunhão com Deus, relacionamento com Deus. Portanto, relacionamento com Deus é o que nós devemos buscar nesta oração de comunhão com o Pai, nesta vida de comunhão com o Pai. Ter relacionamento com Deus. E aí, nós vamos por versículo 2 e 3, que diz assim: assim como lhe deste autoridade sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos aqueles que lhe tens dado, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, aquele que tu enviaste. Portanto, nos seus últimos momentos, Jesus demonstra em suas palavras, porque esta oração aqui, irmãos, sacerdotal, é a oração dos últimos momentos de Jesus na terra. Jesus demonstrou as suas palavras dirigidas ao Pai, o seu anseio para que os discípulos aprofundassem o conhecimento deles referente a Deus. Nós precisamos aprofundar esse conhecimento do Senhor. Só conseguimos nos relacionar intimamente com alguém a quem conhecemos de modo profundo. Eu já disse aqui em estudos anteriores sobre isso, que nós só conhecemos uma pessoa quando nós convivemos com ela. Para conhecer a Deus, nós precisamos conviver com Deus. Precisamos ter relacionamento com Deus. Se não for assim, você não vai conhecer Deus e não vai conhecer ninguém. Então, o profeta Oséias, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Está lá em Oséias 6, 3. Segundo, a meditação e prática da palavra de Deus. Isso aí, para ter uma comunhão com o Pai, nós precisamos disso. Meditação e prática da palavra de Deus. Aí vamos para o verso 6, onde diz assim: manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Como é importante essa questão de guardar a palavra de Deus. As Escrituras revelam o caráter do seu autor e seus mais profundos anseios para o homem. A melhor maneira de conhecer o Pai e a sua vontade para os seus filhos é meditar em sua santa palavra. A lei do Senhor é capaz de ensinar, redarguir, corrigir, instruir em justiça. Está lá em 2 Timóteo 3,16. Bem como produzir alegria. Jeremias 15,16. Prosperidade, Salmo 1, de 1 a 3. Muito famoso esse salmo. A vida eterna, João 6,63 e outros textos. Portanto,
meditação e prática da palavra de Deus é importante para nós conhecermos a Deus também. Precisamos conhecer o Pai através da sua santa palavra, porque eu tenho falado também, falo sempre, que onde é que a gente conhece Deus? Onde é que você fica sabendo como Deus é? Quem é Deus? Como Deus é? Sabe aonde que você fica sabendo? Na Bíblia. Na Bíblia, na palavra de Deus. É a Bíblia que nos ensina quem é Deus. Como Deus é. Uma vida que glorifique a Deus. Verso 4. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Para ter comunhão com o Pai, eu tenho que ter uma vida que glorifique a Deus. Jesus disse, eu te glorifiquei na terra. E assim, Jesus, enquanto esteve na terra, viveu para glorificar a Deus em todos os seus atos. De igual modo, o crente deve viver neste mundo para a glória do Senhor. Para a glória do Senhor. À medida que nos relacionamos intimamente com o Senhor por meio da oração, da meditação, que vimos anteriormente, né? E seus mandamentos, que está na palavra, o seu caráter vai sendo moldado em nós. Deus vai sendo, nós vamos nos moldando no caráter de Deus. Por conseguinte, externamos uma vida que glorifica o Senhor. Disse um famoso pastor, que era o Estevão Ângelo de Souza. Eu li muitos artigos do Estevão Ângelo de Souza. Foi um grande pastor no Nordeste, parece. Acho que era do Nordeste. Ele disse assim, a oração que consiste só em pedidos pode estar eivada de egoísmo e ingratidão. A oração que consiste só em pedidos, diz ele, pode estar eivada de egoísmo e ingratidão. Nós precisamos viver, orar para glorificar a Deus. Glorificar a Deus. Mudando agora para outro tópico, a oração por perseverança, alegria e livramento. É a continuação desse estudo aqui da oração sacerdotal de Jesus, que nós vamos agora tirar proveito para nós. Em que sentido? Da perseverança, alegria e livramento. Então, aqui em João 17, vamos continuar 11 e 12, né? Continuando os versículos, diz assim, eu não estou mais no mundo, dizia Jesus, mas eles estão no mundo. Jesus está falando com o Pai, isso aí. Eu vou para ti, Jesus está falando, para Deus. Pai Santo, guarda-os no teu nome, o qual me deste, para que eles sejam um assim como nós. Enquanto eu estava com eles, Jesus dizia, eu os guardava no teu nome que me deste, e os conservei, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Quer dizer, coitado do Judas, né? Coitado do Judas, é chamado aqui de o filho da perdição, só ele se perdeu, Jesus disse, mas também havia uma escritura a respeito disso, né? Que se cumpriu ali com Judas, infelizmente, cumpriu-se com Judas, mas Jesus está falando aqui dessa perseverança. Enquanto Jesus esteve com os discípulos, ensinava-os a verdade e conduzia-os para que não se desviassem desta, ou seja, da verdade. E, prezados irmãos, precisamos orar, né? Precisamos orar para perseverança. A oração é para perseverança. E disse um grande pastor batista, Falcão Sobrinho, num artigo no Jornal Batista, ele disse, isso há muito tempo, né? Pastor João Falcão já faleceu há muito tempo, eu li isso há muito tempo, mas Falcão Sobrinho dizia o seguinte, o crente persevera até o fim, não porque ele tem condições para fazer isso, não.
Nós não temos condição para isso. Por nossa condição, a gente vai logo se desviar. Mas dizia Falcão Sobrinho, o crente vai perseverar porque o Senhor é poderoso para fazer isso. O Senhor é que vai guardar-nos até o fim. E ele dizia, o crente, que é crente verdadeiro, persevera até o fim. E aí, Jesus está falando aqui sobre isso, né? Perseverança. E nós precisamos orar, pedir ao Pai que nos guarde. E certamente que todo que nasceu de novo, foi regenerado e é salvo, vai chegar ao fim da sua jornada. Alegria, né? Falando de alegria, verso 13. Mas agora vou para ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Então, a alegria, orar para que a gente tenha alegria também. E Jesus intercede aqui por isso, para que a gente tenha alegria. Alegria a alegria da salvação, como disse lá Davi, né, no Salmo 51, a alegria da salvação. A gente precisa ter a alegria da salvação. Não é o crente não pode ser um crente ali sisudo no sentido, né, espiritual. Claro que cada um tem o seu jeito de ser, a sua personalidade. Não estou falando disso. Mas o crente tem que sentir essa alegria do Espírito Santo no seu coração, porque é um fruto do Espírito. Está lá em Gálatas 5, que é um dos frutos do Espírito. Então, a alegria. E Paulo escreveu aos Filipenses dizendo, regozijai-vos sempre. Filipenses 4:4, né? E agora o livramento. Verso 15, também devemos orar pelo livramento que o Senhor orou. Pediu por nós, por livramento. Nós também oramos e rogamos por livramento. Diz aqui, não rogo que os tires do mundo, mas que os guarde do maligno. Em outras versões pode ser os livros do mal, né? Como está lá na oração do Pai Nosso, que os livros do mal, lá aquela palavra que está lá na oração do Pai Nosso também é o maligno. E aqui Jesus repete essa palavra, que nos livre, nos guardes do maligno, oração de livramento. Por conhecer o mundo em que viveriam os seus discípulos, um mundo que jaz no maligno. Jesus revela uma preocupação muito grande com eles. Sendo assim, roga a Deus, como um bom pai, que livre seus filhos do mal, ou seja, dos perigos, das tentações, das investidas do diabo. Podemos descansar na proteção de Deus. Podemos, assim, descansar nessa proteção divina, né? Uma vez que estamos refugiados no esconderijo do Altíssimo, conforme Salmo 91, verso 1. Contudo, é nosso dever orar e vigiar. É dever orar e vigiar, a fim de não entrarmos em tentação. Está lá em Lucas 22:40. É o nosso dever. Mudando agora de tópico, nós vamos para a oração por santidade, unidade e frutos espirituais. Jesus orou por isso, para que nós tivéssemos santidade, unidade e frutos espirituais. E nós também devemos orar para termos estas coisas. Agora, versículos 17 e 19, diz assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Verso 19, e por eles eu me santifico, para que também eles sejam santificados na verdade. Jesus suplicou a Deus que santificasse seus filhos. Ao longo de toda a Bíblia, observamos que o Senhor sempre requereu do seu povo separação. Santidade significa isso. Separados. Separado. Separação é santidade. Não há separação, não há santidade. Se não houver separação, não há santidade. Daí nós não podemos misturar com o mundo. Se nós misturarmos com o mundo, em algum momento, é naquele sentido que também Jesus muitas vezes se misturou.
é para levar sua influência lá, mas não para ir para ser influenciado pelo mundo. Muitos acham que podem ir se misturar com o mundo e serão influenciados pelo mundo. Porque se eles fossem para o mundo, fosse para lá, mas não se deixasse influenciar, seria uma outra coisa, o que normalmente não acontece. Então, prezados irmãos, essa questão de separação total do mundo, separação total do mundo e do pecado, nós precisamos nos separar, e é total, não é um pouquinho não, mais ou menos. Precisamos, não que a gente vai viver assim, uma vida lá como um ermitão, né? Vai ficar como um monge? Não. Não que a gente não vá trabalhar, que a gente não vai estudar, que a gente não vai viver a vida normal, negociar, ganhar dinheiro, enfim, viver a vida normal. Isso não é condenável na Bíblia, desde que seja feito tudo dentro dos conceitos da ética cristã. E nada disso é condenável. Então essa separação aqui é uma separação moral, é uma separação espiritual. E nós precisamos ter essa separação do mundo para poder servir e adorar ao Senhor. Eu, no meu tempo de pastor, que já são... e por sinal, agora dia 5, né? Dia 5, 5, meu aniversário de ordenação. Eu sempre esqueço disso. Sempre esqueço disso e agora já esqueci mais uma vez. Já esqueci mais uma vez que dia 5 é meu dia de ordenação. Agora 40 anos nesse 5 de dezembro. Eu fiz 40 anos de ministério. 40 anos de ministério nesse 5 de dezembro. E nesse meu tempo de ministério eu aprendi o seguinte, que a pessoa, quando ela começa a pecar, quando ela começa a distanciar, se desviar do evangelho, da igreja, do meio do povo de Deus, do convívio, da comunhão com o povo de Deus, uma das coisas que ela abandona logo de saída é a palavra de Deus e também a oração. Por quê? Porque ela sente que não tem condições, porque Deus exige separação, Deus exige santidade, e a pessoa não se acha, né, assim, nessas condições. Mas eu aconselho, não faça isso. Volte para Deus, porque o filho pródigo voltou, o pai estava esperando. O filho pródigo sempre recebe, o pai sempre recebe o filho pródigo, sem problemas. Venha de volta para a casa do pai, né? E procure consertar a vida, mas não se afastar cada vez mais, porque a tendência é se afastar cada vez mais, se desviar cada vez mais, porque Deus é santo e a pessoa se vê na condição de pecador. Este é um processo natural, porquanto a proporção que nos aproximamos de Deus, afastamos-nos do pecado e vice-versa, como tudo que eu disse aqui anteriormente, né? Aqui, repete também aqui na lição, tudo que eu disse anteriormente. Unidade, o Senhor orou pela unidade do seu povo. Versos 21 e 22. Para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A unidade, Jesus está mostrando aqui que faz parte de reconhecer que Jesus foi enviado por Deus, pelo Pai. Eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Então, unidade, em sua oração, Jesus ressalta a unidade existente entre o Pai, ele e o Pai.
O Pai, o Filho e o Espírito Santo são pessoas divinas, que nós chamamos de Trindade, né? Trindade, distintas, mas são um em essência e vivem em perfeita unidade. Então a Trindade é inexplicável. Ninguém explica a Trindade, ninguém conseguiu explicar e nem consegue, porque é uma unidade, vamos dizer assim, é uma unidade, mas tem um termo hebraico que ensina isso. Eu aprendi com um rabino, isso aí, um rabino que se converteu, né? Que é uma unidade coletiva. Agora, como é que tem a unidade simples e a unidade composta? Aqui que eu queria chegar. Eu aprendi com o rabino isso, que existe a unidade simples e a unidade composta. E Jesus com o Pai é uma unidade composta. Só coisa de Deus mesmo, a gente não entende, não sabe explicar, né? Então, essa unidade que existe entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo tem que haver conosco, igreja, e também irmãos cristãos, crentes em Cristo, devemos ser unidos, não misturado como fosse uma coisa só, não é isso. Mas cada um tendo a sua personalidade, mas unidos em propósito, unido em projetos, em pensamentos, né? Na obra de Deus. Enfim, um pensamento só. Pensamento nosso é do reino de cumprir e fazer a obra de Deus e proclamar o reino de Deus na terra. Esse é o projeto, servir a Deus. Então, nisso aí nós somos unidos. Nós devemos ser unidos na obra de Deus. Então, a unidade. E a frutificação espiritual. Verso 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Eu os enviarei ao mundo. Eu os enviarei ao mundo. Para quê? Para dar fruto. Assim como Deus enviara o seu amado Filho ao mundo, Jesus enviaria seus discípulos a fim de que produzissem fruto permanente. Frutos permanentes. Nós temos essa responsabilidade de produzir frutos. Aquele que está em Cristo, a videira verdadeira, naturalmente produz frutos da mesma espécie. Frutos da mesma espécie. João 15,5. Não se colhe uvas de espinhais, não se colhe laranja de mangueira, né, e nem de limão. Enfim, laranja é laranja, limão é limão. Assim também nós devemos produzir frutos de acordo com a nossa matriz, que é o Senhor Jesus. É impossível estar ligado ao Senhor e, por conseguinte, desfrutar de comunhão íntima com Ele e não frutificar. Está lá em João 15, verso 4, que João 15 ali fala sobre essa questão dos frutos, né? E Jesus ali fala muito claramente e ali exige frutos dos seus seguidores, dos seus servos. Devemos produzir frutos, sim. Assim, meus prezados irmãos, aprendemos aqui muito nesta lição a oração sacerdotal de Jesus no capítulo 17 de João. E assim, chegando ao final do nosso estudo, né? Fazendo aqui a conclusão, a oração intercessória de Jesus, do capítulo 17 de João, revela, sobretudo, seu anseio por uma igreja que desfrute de um relacionamento com Deus. Reflita o seu caráter e busque única e exclusivamente a sua glória. Está aí, né, o que Jesus espera da sua igreja, o que Jesus orou e pediu pela sua igreja, para que a igreja tivesse um relacionamento, os cristãos tivessem um relacionamento profundo com Deus e também não ficasse, isso aí, a consequência desse relacionamento profundo com Deus é ter o caráter moldado
no caráter de Deus. E, por outro lado, também vivesse para a sua glória. Vivesse para a sua glória. Devemos viver para a glória do Senhor, não para a nossa glória. Porque a nossa glória é o quê? Nossa glória é o quê? Aqui nesse mundo. Toda hora a gente está sabendo o que acontece com aqueles que pensaram que tinham a glória aqui no mundo. Que tinham tudo aqui no mundo. E cadê a glória deles? Foi para onde? A gente fica sabendo toda hora disso aí. Então, nós devemos sim buscar a glória do Senhor. Agora, fazendo dando aquelas respostas, né, para os irmãos, ajudando aqueles que gostam de responder o questionário, está aí o questionário que pergunta: o que a oração sacerdotal de Jesus expressa? O que a oração sacerdotal de Jesus expressa? Expressa os sentimentos, pensamentos e vontades mais íntimas do Mestre Jesus em relação aos seus discípulos. Jesus, como nós falamos aqui já bastante, que Jesus desejava que os discípulos desfrutassem de tudo isso que ele orou ali ao Pai e tivesse um relacionamento íntimo com o Pai. Qual a melhor maneira de conhecer o Pai? Eu também falo muito sobre isso, que a gente só conhece uma pessoa vivendo com ela. Só conhece uma pessoa vivendo com ela. E também, no caso de Deus, aonde que nós conhecemos Deus? Primeiro, na sua palavra. Se não tivesse a Bíblia, a gente ia conhecer muito pouco de Deus. Tem aí a natureza. Natureza está aí. Tem que ter alguém que fez essa natureza, que fez algum criador que criou essas coisas. Tá, isso aí é chamada teologia natural, revelação natural. Mas tem a revelação especial, que essa é na palavra de Deus. É na Bíblia que a gente sabe muito mais de Deus e quem Deus é. Então, de que maneira conhecer o Pai? Com um relacionamento profundo com Ele. Mas eu também chamo a atenção desse outro lado do conhecimento da sua palavra. Conhecer a Deus precisa conhecer a sua palavra em primeiro lugar. E depois ter relacionamento com Deus, porque só ler a Bíblia e não se relacionar com Deus fica igual um sujeito ou qualquer pessoa, né, que pode ler a Bíblia e descobrir as coisas ali, mas se não tiver relacionamento com Deus, ficou só aquilo na mente dele, com conhecimento mental. Não é experimental, não é vivencial, é experimental, é apenas mental, intelectual. Isso não serve, isso aí não serve. É preciso ter um relacionamento profundo com Deus. O que o crente deve fazer para não entrar em tentação? Jesus ensinou, né? Jesus ensinou que é orar e vigiar. Orar e vigiar. Por que o Senhor exige santificação do seu povo? Por que o Senhor exige santificação do seu povo? Então, é lógico, porque ele é santo. Lá na Bíblia, sede santo porque eu sou santo, né? Está lá em Levítico, depois repetido em Pedro. Sede santo porque eu sou santo. É possível um cristão fiel não produzir frutos? Não. Um cristão fiel, não. Ele vai produzir. Por quê? Porque todos que estão ligados na videira devem produzir frutos da videira. Todos que estão ligados na videira vão produzir fruto da videira. Não vai produzir fruto da laranja, da manga, não. Então, é possível um cristão fiel não produzir fruto? Não. Se ele é fiel, está ligado na videira, vai produzir o fruto que tem que produzir.
E que fruto é esse? O fruto da videira. E a videira é Jesus. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam nesse estudo. E que Deus agora complete para todos aquilo que ficou aí, que teve uma brecha, né? Que não pude completar, preencher no conhecimento, no ensinamento, mas que o Espírito Santo complete e ensine e complete esse ensino. E eu quero orar e agradecer a Deus pela oportunidade que Ele me deu de ministrar este estudo. Senhor meu Deus, eu agradeço a oportunidade que o Senhor me deu de ministrar esse estudo e que ele seja muito útil para a tua igreja e para todos que assistirem, ouvirem, verem esta gravação, ouvirem essa live, enfim, todos que participarem, que o Senhor abençoe a todos que vão ter contato com essa mensagem. Para a tua glória, aquilo que eu não pude fazer, o Senhor complete. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos vocês. Obrigado.